11 de julho de 1302. Na parte 2 desta história, o sol que nasceu sobre Courtrai não veio para iluminar a beleza de Flandres, mas para testemunhar o fim de uma era de cavalaria. O dia amanheceu cinzento, com uma névoa baixa cobrindo o solo pantanoso. Em um silêncio absoluto, antes da tempestade, os flamengos não tinham cavalos nem armaduras de placas. Eles tinham uns aos outros, o solo sob seus pés e um ódio alimentado por décadas de opressão francesa. Milhares de artesãos em formação cerrada seguravam suas lanças Goedendag, com os rostos suados e determinados. Mas como um simples tecelão ou açougueiro pode encarar o exército mais poderoso do mundo e não fugir? A resposta estava escondida na lama entre eles. Os rebeldes sabiam que a cavalaria francesa precisava de velocidade. Por isso, posicionaram-se atrás do riacho Grueninge e de valas estrategicamente cavadas, camufladas pela vegetação. Uma armadilha preparada. Do outro lado, Robert de Artois, o comandante francês, montado em seu cavalo de guerra imponente, apontava a espada para os flamengos com desprezo absoluto, enquanto os nobres ao redor riam. Para ele, a vitória era apenas uma questão de tempo e galope. A batalha começou com o zunido das bestas. Os mercenários genoveses de Filipe abriram fogo, tentando desestabilizar as fileiras dos artesãos. As setas cortavam o ar. Apesar das baixas, as guildas não se moveram. Cada homem que caía era substituído por um irmão de ofício. Os escudos de madeira e couro resistiam, e a disciplina do desespero era mais forte que o treinamento real. Os nobres franceses ficaram impacientes. Agitados em seus cavalos, queriam a glória para si. Eles não queriam que os besteiros vencessem. Queriam o prazer de atropelar os tecelões com suas próprias mãos. E então, o erro fatal. Sem esperar que a infantaria francesa terminasse o trabalho, Artois ordenou a carga total. Milhares de toneladas de aço e carne começaram a avançar num galope ensurdecedor, com bandeiras coloridas balançando violentamente. Do ponto de vista de um cavaleiro, a linha flamenga parecia pequena e frágil. No início, parecia que nada no mundo poderia parar aquele ataque. Era a elite da Europa, invicta e orgulhosa, marchando para o que acreditavam ser um massacre fácil. Mas então a armadilha se fechou, o solo firme deu lugar ao pântano e às valas. O impulso da cavalaria foi tragado pela terra úmida de Courtrai. Cavalos tropeçavam e cavaleiros eram arremessados de suas montarias num caos absoluto. O que era uma carga gloriosa tornou-se um engavetamento mortal. Os cavaleiros, pesados demais para se moverem na lama, viraram alvos fáceis. A água do riacho ficou turva e vermelha. Foi quando os artesãos avançaram. A Goedendag, que significa bom dia, tornou-se o apelido irônico da arma que perfurava as armaduras mais caras da cristandade. Uma clava pesada com um espigão de aço, perfeita para o trabalho. O combate foi brutal, sem qualquer elegância. Era uma luta de curral, corpo a corpo na lama. Artesãos puxavam nobres de seus cavalos com ganchos. O tecelão contra o conde, o açougueiro contra o duque. E na lama de Courtrai, todos os homens sangravam da mesma cor. O próprio Robert de Artois, cercado por rebeldes, foi puxado para baixo. Ele implorou por misericórdia, oferecendo resgates em ouro. Mas os flamengos não queriam dinheiro. Eles queriam justiça pelos anos de humilhação. E em poucas horas, o populacho fez o impensável. Aniquilou o núcleo da nobreza francesa. Foi um extermínio sistemático de quem se achava superior por nascimento. Corpos de nobres espalhavam-se pelo campo lamacento, suas armaduras brilhantes agora opacas pela lama e pelo sangue. Se você fosse um desses homens, lutando pela liberdade de sua família, teria misericórdia dos mesmos nobres que te exploravam? Me diga nos comentários
Após a batalha, os flamengos recolheram centenas de esporas de ouro dos cavaleiros caídos. Elas não eram apenas troféus, eram a prova de que o mundo tinha mudado. Essas esporas foram penduradas na Catedral de Nossa Senhora em Courtrai. Um lembrete constante de que o poder de um rei tem limites quando confrontado pela vontade de um povo unido. Em Paris, a notícia causou um choque sísmico. Filipe, o Belo, perdeu não apenas um exército, mas a aura de invencibilidade que sustentava seu reinado. Courtrai provou ao mundo que a infantaria disciplinada podia vencer a cavalaria pesada. O fim do feudalismo militar começou ali, naquele pântano esquecido, mas a vitória teve um preço amargo. Centenas de flamengos também nunca voltaram para casa. A independência de Flandres foi escrita com o sangue de seus melhores filhos. Filipe não aceitou a derrota facilmente. Os anos seguintes seriam de vingança e mais conflitos, mas o mito da superioridade absoluta da nobreza tinha sido quebrado para sempre. Hoje, o dia 11 de julho, é o feriado nacional da comunidade flamenga, uma data que celebra o momento em que artesãos se tornaram gigantes diante da história. Não houve heróis perfeitos ou vilões absolutos. Houve homens lutando por sistemas diferentes, um defendendo sua honra e privilégio, outro defendendo seu direito de existir e prosperar. Aquele foi o dia em que o dinheiro das guildas e a força do trabalho venceram o sangue azul da nobreza. O mundo moderno estava começando a dar seus primeiros passos violentos. Estratégias usadas em Courtrai seriam repetidas em batalhas famosas como Bannockburn e Agincourt, moldando o destino das nações europeias por séculos. O brilho do ouro nas esporas de Courtrai acabou se apagando, mas a lição que elas deixaram permanece viva. Nenhum poder é absoluto diante de quem não tem medo de morrer. Flandres continuou a ser uma potência comercial, mas sempre carregando em seu DNA a memória daquela manhã de julho onde o impossível aconteceu. Será que a história se repete? Até que ponto estamos dispostos a sacrificar tudo para mudar um sistema que nos oprime, assim como aqueles artesãos fizeram? As crônicas da época descrevem o grito dos flamengos como algo que abalou o chão, o grito de quem finalmente foi ouvido pelo mundo. A Batalha das Esporas de Ouro não foi apenas um massacre, foi o nascimento de uma identidade e o aviso de que o povo, quando unido, é a força mais poderosa da Terra. Mas a história nunca termina. Realmente, as tensões de Courtrai ainda ecoam nos debates sobre poder, economia e liberdade que temos hoje. Aqueles homens voltaram para suas oficinas, para seus teares e para suas famílias, mas nunca mais seriam vistos apenas como artesãos. Eles eram os homens que venceram os reis. A vitória foi doce, mas novos desafios estavam a caminho. A Idade Média ainda guardava horrores que testariam a humanidade de formas que Courtrai não pôde preparar. Se essa história te deixou com a mente cheia de perguntas, inscreva-se agora no História Sob Tensão para mais relatos reais que mostram o verdadeiro custo do poder e da liberdade. Inscreva-se, curta, comente o que mais te chocou e ative o sininho. A próxima história pode ser ainda mais intensa.